Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Vamos cantar, irmãos, hinos da nossa harpa cristã, hino 210. 210 e hino 212. Glória a Deus. Vamos lá, irmãozinho, 210 da nossa harpa cristã. Vamos lá. Deixa eu ver o toque aqui. Fala, fala, Senhor, nessa hora. É ansioso, te quero ouvir. Teu falar dá valor de restaurar. Glória a Deus. Eu falei o 212, vamos cantar o 212. Vamos cantar o 214. 214. Glória a Deus. Vamos lá. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Desejamos
Quero relatar aos irmãos que o pastor Ariel me comunicou ontem, pediu para mim poder falar do lugar dele lá na subsede, porque ele estava gripado e tomando até antibiótico. Aí disse assim: vou me poupar para que eu possa estar no Xangri-Lá na quarta. E acabou que hoje à tarde ele me ligou e pediu para mim perdoar ele, mas ele não melhorou. Inclusive ele está com febre, tudo. Vamos orar por ele para que ele possa melhorar essa infecção na garganta e tudo, né? Por causa do frio. Então os irmãos vão perdoar o nosso pastor e me ouvir mais uma vez. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 148. Salmo 148. Quero falar hoje a respeito do poder do louvor. Amém? Os irmãos reconhecem que o louvor tem poder? Amém. Glória a Deus. Então vamos. Salmo 148, nós vamos ler todo o salmo. Eu vou ler a parte ímpar e os irmãos leem as pares. Nós vamos revezar igual a escola dominical, tá bom? Versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo de saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As festas e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças. Que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra. 14. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Aleluia. Amém. Senhor nosso Deus e Pai querido, estamos aqui reunidos nesta noite para louvar o nome do Senhor, para aprender a tua casa, o teu santuário. Pedimos ao querido Espírito Santo que nos ilumine, que nos dá pleno entendimento da tua palavra. Fala conosco, Deus, nós precisamos da compreensão que vem do Senhor, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus. Apresentamos também a vida do pastor Ariel. Pedimos a Ti, ó Deus, que passe suas mãos ensanguentadas sobre a sua garganta, restaura a sua saúde, ajuda ele, ó Pai, que nós te clamamos adolescente do nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós escolhemos o Salmo 148 para falar a respeito desse assunto. O Salmo 148 é um convite a nós louvarmos a Deus. Nós não sabemos quem foi o autor do Salmo. Talvez, se fizer uma pesquisa mais apurada, pode ser que se descubra, mas aqui no cabeçalho que não está constando quem é o autor desse salmo. E nós encontramos aqui pelo menos 10 convites a louvar ao Senhor, 10 citações, e ele pede que louvemos o Senhor, cita todas as criaturas, cita toda a criação,
que nós possamos nos apresentar a Deus para louvá-lo. Aleluia. Então é um salmo muito apropriado. Inclusive o livro dos Salmos, irmãos, é um livro muito indicado para quem quer, Deus abençoe, se inspirar para o louvor, quem quiser se inspirar para a oração. É um dos livros mais espirituais que tem na Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, o texto vem falando a respeito de louvar a Deus. Louvar o Senhor. Mas o que é louvar o Senhor? Louvar a Deus é elogiar, é glorificar. Geralmente, irmãos, o ser humano, ele gosta de ser louvado. Nós podemos louvar também alguém. Quando nós estamos elogiando alguém, nós estamos louvando, né? Agora, glorificar aí já é para Deus. Mas as duas palavras têm o mesmo sentido. Quando eu louvo a Deus, existe uma diferença entre louvar e adorar. Porque eu louvo a Deus pelos seus feitos. Eu louvo a Deus pelos seus feitos, tudo aquilo que Ele realizou, pela sua criação. Eu estou louvando a Deus. Agora, quando se trata de adorar, adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. O cantor Sacro foi muito feliz quando ele compôs aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso é uma verdade. Deus é adorado pelo que Ele é, independente do que Ele faz ou deixe de fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Deus é soberano. E na sua soberania Ele escolhe o que deve fazer ou o que não deve fazer. Mas nós somos privilegiados, nós somos chamados para louvar a Deus. Eu disse que geralmente todo ser humano também gosta. O ser humano, o louvor, ele circula em volta do ser humano. Porque o ser humano, tanto ele gosta de louvar, como ele gosta também de receber louvor. Não é verdade? Quem não fica feliz quando, às vezes, sai de casa, vem para a igreja, às vezes está com uma roupa um pouco mais bonita, né? Sem ser aquela roupa costureira, e alguém olha assim: ó, você está chique, hein? Ficou bonito, eu vou bem em você. Ó, você está crescendo, hein? Ó, você está bonita, você está bonito. Né? Todo mundo gosta. Quem não gosta de elogio? Né? As pessoas gostam de ser elogiados. Isso aí está no ser humano. Eu estava assistindo uma partida de futebol um dia desse, estava lá em casa, estava assistindo uma partida, e eu vi quando o jogador fez uma jogada bonita lá e fez um gol. Ele fez um gol e ele correu lá para a beirada do campo, abriu os braços para receber o louvor da torcida, né? E quando a torcida gritou o nome dele e tudo, e que diminuiu o ritmo, ele fez assim, né? Diz mais, quero mais, né? Isso é próprio do ser humano. O ser humano gosta de ser elogiado, gosta de ser louvado, não é verdade? E Deus não é diferente, só que existe uma diferença. Deus, de fato, Ele é digno de ser louvado. Às vezes o jogador faz uma jogada bonita lá, passa ali, dá uma corridinha mais que o outro, consegue fazer um gol, ele é elogiado. Mas isso não se compara com os feitos de Deus. Deus é extremamente, infinitamente maior e mais digno de ser louvado. E quando se fala de louvor, irmãos, o louvor, ele é uma atividade contínua. Atividade contínua. Quando eu abro lá o Salmo 119, 164, eu vou ver o salmista dizer assim: 7 vezes ao dia eu louvo ao Senhor. 7 é o número da totalidade. Então, o salmista, ele louva a Deus durante toda a extensão do dia. Isso que ele estava dizendo: 7 vezes ao dia eu te louvo. E é isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Todo o tempo, todo momento da nossa vida, nós precisamos abrir a boca para louvar a Deus. Jamais para murmurar, jamais para reclamar. Porque Deus, Ele ama ouvir os elogios do seu povo. Não que Deus necessita, não que Deus precisa. Porque nos céus, a Bíblia diz que 24 horas, porque lá não tem hora, né? Então nós não podemos usar esse termo, que esse termo 24 horas é para o tempo, é para o nosso tempo. Lá
usa-se o tempo cronos, né? Não é isso? No kairos. Lá é kairos, nós é o cronos. Aqui é contado o tempo, minutos, horas, não é? Dias. Lá não, lá é o kairos. Lá não se conta tempo. 24 horas por dia. Então eu não posso usar esse termo, 24 horas por dia. Mas uma coisa é certa, o tempo todo Deus é louvado e adorado. Miríades de anjos adoram a Deus em todo o tempo. Anjos, serafins e querubins louvam e exaltam o nome do Senhor. Então, eu já ouvi certa vez um pregador dizendo que Deus ele é carente de louvor. Isso aí, eu penso que ele foi muito infeliz nessa afirmação. Deus não é carente de nada. Deus não precisa de nada. Deus, ele é autossuficiente, não é verdade? Então ele não precisa, mas ele nos dá o privilégio de ser adoradores dele, de louvá-lo. Quando ele faz isso, ele está nos equiparando com os anjos, que essa é uma atividade dos anjos, louvar o Senhor. Então o Salmo 119 diz: em todo o tempo, 24 horas por dia, eu louvo ao Senhor. Quando eu vejo o Salmo 100, o que ele fala? Para celebrar ao Senhor com alegria, né? Celebrar ao Senhor com alegria. Todos os moradores, né, da terra, servir ao Senhor com alegria. Na realidade, no início ele começa a celebrar ao Senhor com júbilo. O júbilo é uma alegria extrema, uma alegria além da normal. Quando eu falo assim, fulano de tal está jubiloso, ele não está somente alegre, ele está mais do que alegre, né? Então o Salmo diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, ou seja, todos são convidados a louvar a Deus. Todos são convidados a louvar a Deus. Infelizmente nem todos louvam. Muitos preferem louvar a criatura, muitos preferem louvar os artistas, os cantores, os astros, né? Mas eu louvo a Deus porque aqui tem um povo que escolheu louvar ao Senhor. Um povo inteligente, que sabe que vale a pena, que verdadeiramente Deus ele é digno de ser louvado e adorado. Aleluia. E o Salmo continuando, ele vai servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque Deus não aceita a oferta com tristeza. Quando nós entramos na presença dele, só o privilégio de estar na presença de Deus, nós já devemos manifestar a nossa alegria. Não é verdade? Então servir o Senhor com alegria. Sabei que foi Ele e não vós que os escolheu, os fez povo seu. Então foi Deus que nos escolheu. Eu não vim voluntariamente, eu estava lá inimigo de Deus, perdido, sem saber o que eu estava fazendo, não é? Mas Deus me escolheu. Eu quero esse pessoal para me louvar. Eu quero esse rapaz para me louvar. Eu lembro que eu estava lá na minha conversão, eu estava lá na discoteca dançando lá, Deus olhou assim e falou: não, eu quero você comigo. Quero você na minha casa, quero você me adorando, eu quero que você use a sua voz para me louvar, para me exaltar, para me glorificar. Assim aconteceu com você também. Deus olhou para você, te escolheu. Isso não é motivo para você dar um glória a Deus, você se alegrar. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que você está aqui, porque você é um escolhido de Deus, com esse propósito de louvar o Senhor. Aleluia. Então, o texto diz aqui também: quem é digno de louvor? Uma pergunta que eu fiz no texto, e eu encontrei aqui em 2